Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa fé, da nossa meditação. Olha, há muitos céticos na nossa temporalidade, na nossa secularidade, desse mundo que nós vivemos, na correria do dia a dia, fora de Deus, só pensando nas coisas materiais. Há muitos céticos. E o ceticismo pode levar muita gente à perdição, a perder a vida eterna, o paraíso eterno, onde o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Como disse o apóstolo dos gentios, São Paulo, apóstolo que levou o cristianismo para o mundo e foi parado por Jesus na estrada de Damasco. Ele que era contra Jesus passou a ser maior admirador de Jesus, maior pregador de Jesus. A ele devemos muito por sermos cristãos, por termos esta iluminação. Então, muita gente cética pode perder a salvação. Então, arrependa-se dos seus pecados diariamente, peça perdão a Deus e acredite que Jesus, aqui tem uma estampa dele, Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que pedir a cada dia, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque viver na secularidade normalmente nos afasta de Deus. Esse mundo está perdido. Se nós formos olhar para a família, não tem mais família. Os valores, repórteres, juristas, políticos, artistas, nossa, está uma promiscuidade. Eles estão perdidos. Muitos são esquerdofrênicos, quer dizer, são doentes da esquerda, que tiveram uma cultura de marxismo entranhada dentro deles, e eles não conseguem mudar. A pessoa tem que ter a grandeza de mudar e aderir ao Cristo, que um dia vai voltar, não sabemos quando, é um mistério. Foi o Criador do mundo, do universo, que nos falou isso. E a gente, às vezes, quer entender. Como nós vamos entender o Criador do universo, gente? Nós somos filhos dele, filhos adotivos. Nós temos é que nos abrir para que ele nos fale. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 26 de maio de 2020, terça-feira, dia de São Felipe Neri, presbítero. Presbítero na igreja é o padre, sacerdote. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18. Oração do dia. Ó Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade aos vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de São Felipe Neri, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 27. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor.
e agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 68, versículos do 10º ao 11, do 20 ao 21, refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, Ele há de enviar-nos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Repitamos: rogarei ao meu Pai, Ele há de enviar-nos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. João 14, versículo 16. O envio do Espírito Santo por Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 17, versículos do 1º ao 11a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está aqui agora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, porque lhe deste poder sobre todo homem. Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra.
Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou o glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a oração sacerdotal. João 17, versículos do 1 ao 11a. Vamos a uma reflexão desse texto belíssimo, que nos faz até chegar a uma certa emoção interior. A emoção não é proibida. Não, Jesus se emocionou também quando Lázaro estava morto e ele o ressuscitou. A emoção não é proibida, deixe a emoção também entrar. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, que é liderança da comunidade católica Nova Aliança, liturgia comentada. Erguendo os olhos aos céus, os homens desta época andam de olhos baixos, fitando o chão. Não esperam nada do alto. Isto significa que essa multidão de gente prática e pragmática conta apenas consigo mesma, com seus recursos humanos, com seu capital de giro, com seus esforços de gestão. Não admira que vivam tensos, estressados, atentos à variação da bolsa, esgotados na luta pelo pão, pela roupa, pela saúde. Claro, isto é coisa de pagão. O próprio Jesus já havia alertado: são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Mateus capítulo 6, versículo 32. Com esta frase, aparentemente inocente, o mestre nos convidava a esperar de Deus as coisas essenciais da vida, o que dispensa, óbvio, nossa necessária cooperação pessoal. Jesus de Nazaré é nosso exemplo perfeito para a experiência de uma vida filial, quando jamais se perde a relação com o Pai do céu, sabendo que Ele tudo provê. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá. Temos aqui um texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 17, versículo 7. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Neste Evangelho, Jesus reza por si mesmo e por seus discípulos, mas sua prece é iniciada por um olhar, erguendo os olhos ao céu. O gesto manifesta o destinatário da oração, mas ao mesmo tempo aponta a fonte de todos os dons. Eis o que diz o monge André Escrima em seu comentário do Evangelho de João. Jesus já ergueu os olhos ao céu quando ele abençoou os pães e os multiplicou. E também quando rezou por ocasião da ceia e abençoou. Desta vez, entretanto, é ele mesmo que se oferece e abençoa. Ele oferece a si mesmo em oferenda. Ademais, isto acontecia diante do povo ou dos discípulos. Agora, no presente, isto se realiza somente diante do Pai. Neste instante, Jesus é verdadeiramente o único sacerdote, o sumo sacerdote, que só pode sacrificar-se a si mesmo, pois ele é a oferenda. Jesus vem do Pai, Jesus vem a nós em nome do Pai. Jesus aceita o convite do Pai para se dar em sacrifício. Isso é muito forte, conforme está em Hebreus, capítulo 10, versículos do 5º ao 7º. A cada milagre, Jesus sabe que age pelo Pai. Está lá em João, capítulo 11, versículo 45b. No clímax do seu sacrifício, Jesus
se abandona ao Pai e brada: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, capítulo 46. Quando deixaremos de olhar para o chão? Quando começaremos a olhar para o alto? Quando passaremos a erguer os olhos ao céu, como filhos confiantes que tudo esperam do Pai? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tenha os olhos fixos no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Vamos ao santo do dia. Olha, eu gravo aqui para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Sim, gostaria de dizer que podem divulgar livremente essas imagens. Foi Deus quem mandou. Jesus falou: ide pelo mundo e evangelizai. Que de graça recebestes, deem também de graça. Mas eu só quero fazer um adendo aqui, que eu vou ler o texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é padre, missionário, religioso da Congregação do Santíssimo Redentor e escreve para o site a12.com. São Filipe Neri é o santo do dia 26 de maio. Nascido em Florença, Itália, em 21 de julho de 1515, Filipe Neri pertencia a uma família rica. Junto com a irmã Elizabeth, foi educado pela madrasta. Filipe surpreendia pela alegria, bondade, lealdade e inteligência. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai, sem demonstrar vocação para a vida religiosa, mesmo frequentando regularmente a igreja. Em 1535, aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família estabelecida em Roma. Nessa cidade foi estudar filosofia e teologia para os agostinianos. No tempo livre, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados, atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos de filiação ou de moral. Somente aos 36 anos de idade, ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a Igreja de São Jerônimo da Caridade. Tão grande era sua consciência dos problemas da comunidade que formou um grupo de religiosos e leigos para discutir os problemas, rezar, cantar e estudar o Evangelho. Filipe se preocupou com a integração das minorias e a educação dos meninos de rua. Com bom humor, ele dizia aos que reclamavam do barulho das crianças: contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça. Ele viveu até o dia 26 de maio de 1595. São Filipe Neri é chamado até hoje de Santo da Alegria e da Caridade. Reflexão. A alegria é a grande virtude dos santos. Uma alegria serena e confiante no amor do Cristo ressuscitado. Ser alegre não significa dar risadas o dia todo, mas conservar o semblante calmo e tranquilo. A tristeza enfraquece o coração e provoca desânimo. Peçamos ao bom Deus que nos alimente sempre com a virtude cristã da alegria. Oração. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Filipe Neri anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. E Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus, conforme disse o apóstolo São Paulo. Shalom, a paz para todos. Viva a família!